Pessoal, tudo bem? Boa noite. Como é que tá a sintonia? Tá indo tudo bem aí? Dei boa noite porque eu tô gravando à noite, mas bom dia, boa tarde, depende do horário que você esteja vendo esse vídeo. Eu sei que tá faltando uma constância nos meus vídeos, é que eu não fiz uma programação. Eu vou gravando quando o assunto vem, aí eu gravo aqui e já vou postando. Eu não tô fazendo uma programação, pelo menos por enquanto. Eu vou começar a deixar vídeos mais soltos mesmo, depois eu vou focar mais nos temas e explicar melhor cada tema. Hoje eu vim falar sobre obsessores, obsessão, espíritos zombeteiros que gostam de usar nosso medo, que dedicam ódio a nós encarnados. Por que, que um espírito se torna um obsessor? Se somos nós mesmos, né? Uma pessoa, um cara que nem eu morre e de repente vira obsessor de uma pessoa, de repente eu vou dedicar minha existência no mundo espiritual a atrapalhar a evolução de outra pessoa. Por quê que eu faria uma coisa dessa? Quando a gente começa a pensar pela lógica, não acaba não fazendo sentido, né? Mas o que que acontece? Quando a gente vai prestar atenção na nossa vida atual, a gente vai reparar que a humanidade não lida muito bem com frustração. A gente não aceita muito bem perder, a gente não aceita muito bem não. Principalmente aqui no Brasil é difícil falar não, presta atenção. Quando a pessoa te faz um convite ou pede algum favor, se você fala não, simplesmente não, você é capaz de ter arrumado um inimigo, cara. Se essa pessoa não virar seu inimigo, ela vai ficar de olho torto pra você, não vai ser mais aquela mesma amizade. Então, é difícil as pessoas aceitarem um não. Aí você pensa, você tá aqui na vida, tal, de repente você morreu, né? Seu corpo morreu, você acordou no mundo espiritual, ficou tudo aqui. Você não tem a opção de chegar e resolver as coisas, você não levou nada com você, suas coisas estão todas aqui, principalmente casa, né? Em muitos trabalhos espirituais que eu participo, eu vejo muito espírito preso em casas que não aceitam, né? Porque, pô, a pessoa morreu, a casa foi vendida, tem outra família na casa, outra família tomando conta e o espírito não aceita esse pessoal na casa dele, porque ele ainda está preso à matéria. Ele não aceitou que morreu, né, cara? Não aceitou que isso aqui já não pertence mais. Ele acaba virando um obsessor daquela casa. Então toda família que entrar naquela casa vai ser obsediada por esse espírito. Enquanto ele não reconhecer que ali não é mais o lugar dele, aquilo ali não pertence a ele mais. E também tem o caso de passionais, né? Os obsessores passionais, eu vou chamar assim, que o cara morre frustrado, é apaixonado por uma mulher e acaba morrendo ali. Em muitos casos, as pessoas cometem até suicídios por causa das outras. E uma pessoa que faz isso, cara, vai ficar ali preso nessa pessoa, porque não aceitou o não da pessoa, né? Por mais que não, talvez não tenha sido um não tão, tão claro assim, só da pessoa nunca deu atenção para essa pessoa, quando essa pessoa morre, ela vai se aproximar, né? Porque você tá lá, vamos supor, eu se fosse um cara, tá lá apaixonado por uma mulher, esse cara morre ainda apaixonado por essa mulher e ele vai lá se aproximar dela. Ele vai, espiritualmente falando, no início ali, ele vai sentir aquele prazer de estar perto dela o tempo todo, porque ele morreu com esse desejo. Tá lá perto dessa moça o tempo todo e essa moça vai e arruma um namorado. Pensa o quanto que esse espírito que está ali perto dela, realizando o seu desejo de amor, vai ficar com ódio. O que ele puder fazer para atrapalhar os relacionamentos dessa moça, ele vai fazer. E às vezes chega a um nível de obsessão tão poderoso que em alguns momentos, se essa moça for uma médium sensitiva, for uma médium de incorporação, esse espírito vai tomar o corpo dessa médium, ou vai fazer uma influência muito forte e vai fazer ela cometer coisas que ela não queria, só para prejudicar o relacionamento dela. Obsessores chegam a ganhar um poder muito grande.
com um nível de, dependendo do tempo de obsessão e no acesso que ele tem às pessoas, por exemplo, o que eu tinha falado do obsessor das casas, que o tempo que ele está nessa casa, tem obsessor, cara, em trabalhos espirituais, que eu já vi obsessor de casa que estão na casa há 200 anos. 200 anos gera um poder gigantesco para um obsessor naquela casa, porque ele já sugou todo mundo que passou por ali. É um obsessor que já consegue movimentar as coisas da casa, já consegue abrir e fechar a janela, queimar a lâmpada, já consegue trancar a porta, porque por que os obsessores vão mais em objetos inanimados? Porque não tem resistência, né? Uma porta que está entreaberta ali, ela não tem praticamente resistência nenhuma. Então qualquer pressão energética, essa porta vai fechar. Por isso é mais fácil para esses espíritos movimentar essas coisas inanimadas, cortina, né? Essas coisas, porque não tem essa resistência, acaba sendo mais fácil. Esses obsessores podem chegar a um nível tão alto, se tiver uma pessoa suscetível na casa, eles podem dominar essa casa a pontos a cometer coisas terríveis. Tem o caso de Amityville, vocês já devem ter visto o filme, né? O filme chama Invocação do Mal. Quem gosta desse tema, assista, mas assista com um olhar espiritual. Assista com um olhar não com um olhar de terror, para se assustar. Assista com um olhar espiritual, analisando o que esses espíritos podem estar fazendo nessa casa, que eles são capazes de ter tanta força sobre os membros que estão na casa ali. Vocês vão ter uma noção do nível que uma obsessão pode chegar. Eu vou falar mais sobre isso, esse tema é muito interessante. Eu vou contar o caso da Annelise Michel. Me lembrem nos comentários para eu gravar um vídeo falando sobre o caso da Annelise Michel, que é um exorcismo, uma menina que foi exorcizada, né? E é o exorcismo mais documentado da história. E é muito, muito interessante esse caso. Me lembrem aqui, eu vou gravar um vídeo depois só sobre esse caso, para esse aqui não ficar muito comprido. Eu quero manter os vídeos nesse nível, no máximo 10 minutos, não vou passar de 10 minutos. Então, continuem me dando opiniões sobre o canal. Me falem o que vocês estão achando, me falem o que eu posso melhorar aqui, o que tá bom, o que continua. Vamos conversando, me dê temas, me façam perguntas sobre um tema que você acha interessante, sobre alguma coisa que acontece com você, alguma experiência que você está tendo no mundo espiritual, alguma sensação espiritual que você está tendo e não está compreendendo. Esse canal aqui é justamente para leigos, para quem não tem contato nenhum com a espiritualidade. Então, o meu ponto é esclarecer para vocês esse início dessa caminhada espiritual. Daqui para frente vocês vão caminhar sozinhos, mas esse primeiro passo eu estou aqui para ajudar vocês. Então, deixa um like aqui, me segue se você não estiver seguindo ainda. Vamos conversar muito ainda. Não deixe de compartilhar esse canal, tá bom? Valeu!